Hey, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E como será que os outros te influenciam? Ah, deixa de conversa, nada me influencia, eu sou 100% eu mesmo, tá? Bom, Miguel, na verdade não é bem assim. Por mais que queiramos, nós temos uma tendência de sermos influenciados, seja para o bem ou seja para o mal. Bom, na realidade não é sempre que o nosso comportamento é induzido pelas outras pessoas, mas temos essa tendência, e a forma mais óbvia e construtiva é quando seguimos regras para se adequar em uma sociedade. Nós temos que cumprir leis que nos dizem que não podemos fazer certas coisas, como matar ou roubar, o que no caso poderia nos render alguns anos de prisão. Mas, em situações menos extremas, temos regras não escritas que nos dizem como temos que agir. Não ponha a toalha em cima da cama, ajude nas tarefas domésticas ou mesmo não arrote na mesa. Quando desobedecemos essas regras, não temos que enfrentar a cadeia, mas temos que enfrentar a desaprovação do grupo. E isso faz com que a gente se conforme para se encaixar melhor na nossa família, ciclo de amigos ou equipe de trabalho. E isso parece algo maravilhoso, pois essa obediência ao grupo nos leva a ter melhores atitudes. Mas acontece que também somos influenciáveis a cometer atos terríveis ou até desumanos. Veja, por exemplo, o julgamento de Otto Adolf Eichmann, um oficial da Alemanha nazista que participou do planejamento da morte de milhões de judeus, além de outras atrocidades do governo alemão durante a Segunda Guerra. Durante a sessão no tribunal, já estava claro do que ele estava sendo acusado, mas a sua defesa era pautada na seguinte frase: "Eu estava apenas cumprindo regras." E o pior é que é verdade, ele pode ter feito coisas erradas para a humanidade, mas naquele momento ele estava apenas obedecendo às ordens dos seus superiores. E ele não necessariamente era uma pessoa má, mas alguém que apenas andava na linha. No fim das contas, ele foi considerado culpado e sentenciado com unanimidade à morte por enforcamento. Porém, depois do seu falecimento, ficou a terrível pergunta: o que será que levaria uma pessoa comum a cometer tamanhas atrocidades? Um experimento feito por Stanley Milgram pode nos ajudar a entender isso um pouco melhor. Esse teste consiste em ver até que ponto pessoas normais, assim como eu e você, são capazes de seguir ordens, mesmo que elas causem sofrimento para outros indivíduos. E vamos ficar sabendo disso com os Hugobertos. O experimento consiste no seguinte: 2 voluntários entram em uma sala acompanhados de um pesquisador. Um dos voluntários é um ator contratado e o outro não faz ideia do que vai acontecer. Algo é feito para parecer que eles tiraram a sorte para decidir os papéis de cada um. E assim, o ator sempre fica com o de aprendiz e o verdadeiro voluntário fica com o de professor. O aprendiz permanece na sala e é preso a alguns fios que podem dar choques. Já o professor e o pesquisador vão até uma outra sala, onde há uma série de botões. Cada um libera uma carga elétrica cada vez maior, sendo os últimos os mais potentes. Perguntas serão feitas, e sempre que o aprendiz errar uma, o professor deve acionar um choque para ele tomar. E à medida que os erros vão acontecendo, descargas vão sendo progressivamente mais intensas, até chegar ao fim com doses letais. Pelo menos isso é o que é dito para a cobaia do teste. Mas na verdade, o ator na outra sala, cheio de fios, não vai sofrer absolutamente nada. Porém, ele vai gritar e espernear de dor de uma maneira cada vez mais acentuada. Valeu, Gobertos! Quando as perguntas começam, propositalmente, muitas respostas são erradas. Dessa forma, a pessoa responsável pelas descargas elétricas vai desferindo uma pior do que a outra. E sempre que ela hesitar, o pesquisador ao seu lado diz que o experimento precisa continuar e que ele não vai ser responsabilizado por nada disso. No fim das contas, todas as cobaias acionaram choques letais e cerca de 75% foram até o máximo. Ou seja, isso demonstra como coisas horríveis podem ser feitas por pessoas comuns caso alguém mande elas fazerem isso. Isso é especialmente verdade se não houver consequências para esses atos cruéis, caso eles sejam mandados por uma figura de autoridade próxima, se não houver ninguém desobedecendo às instruções
ou se a vítima for despersonalizada, seja porque ela está em uma sala diferente ou porque ela é um judeu. Um outro experimento feito por Solomon Asch pode nos ajudar a entender como alguém como eu e você poderia tomar decisões irracionais. Nesse teste havia um pequeno grupo, em torno de 7 a 9 voluntários, em que na verdade apenas um não era um ator. Era mostrado uma linha padrão e depois um conjunto de 3 linhas de tamanhos diferentes, e era perguntado qual das 3 possui o mesmo tamanho da linha padrão, o que era uma pergunta simples e óbvia. O único não ator era deixado para responder por último, e todos os atores antes apontavam para uma mesma linha que estava claramente errada. Apesar da maioria das cobaias ainda acertar, cerca de 1/3 preferiu responder errado apenas para seguir o grupo. Isso demonstra como os seres humanos podem agir irracionalmente, apenas para fazer parte de algo ou se sentir mais aceito. Influência social normativa é o termo técnico usado para isso. Quando na presença de uma torcida, um atleta pode melhorar a sua performance apenas pelo fato das pessoas estarem lá o incentivando. Mas o efeito contrário também pode acontecer quando alguém vai apresentar algo em público e esquecer o que tinha para falar por conta da pressão dos vários olhares. E facilitação social é o nome desse fenômeno. Existe também o caso da folga social, que é demonstrado quando em um cabo de guerra as pessoas tendem a puxar com menos força quando há um grupo ajudando. Ou seja, se elas estiverem sozinhas, elas acabam puxando mais forte. Ainda há a desindividualização, em que cada participante de um grupo perde a autoconsciência e os limites, fazendo com que cada um se sinta menos responsável pela ação do grupo em geral. Esse efeito pode ser especialmente intenso em grupos em que as pessoas não possuem discordâncias entre si, o que leva a uma extrema polarização do conjunto de pessoas e, consequentemente, a atos extremos e às vezes violentos. Como pode ser observado em torcidas de futebol que depredam estádios, ou mesmo pessoas do exército que vão para o campo de batalha arriscar a sua existência tentando matar outros membros de sua própria espécie que ele nunca viu na vida. Isso causa aquele sentimento de nós contra eles, o que gerou coisas horríveis na história da humanidade, como guerras e o Holocausto. Bom, então acho que é isso, minha gente. Nem sempre 2 cabeças pensam melhor do que uma. E obrigado por assistir. O vídeo de hoje foi um patrocínio do Quero Bolsa, uma plataforma que leva você até uma vaga em uma das mais de 800 instituições de nível superior disponíveis. Já pensou em fazer aquele curso que você tanto queria, com descontos de até 70% na mensalidade? É isso mesmo, não perca tempo e vai lá dar uma olhadinha no primeiro link aqui na descrição. E hoje é um dia muito especial. Hoje vamos fazer o nosso primeiro sorteio. E se você não sabe de onde vem esse sorteio, bom, ele é uma recompensa por colaborar com qualquer valor no nosso canal no Apoia-se. Se você quiser ter a chance de ter o seu nome aqui na roda também, vai lá e vira um apoiador. A partir de agora, toda semana, vamos fazer um sorteio de produtos da lojinha do Pontilhado, a loja do Ponto em Comum. Lá tem cartões, posters, marca-páginas e camisas como essa daqui da Bolacha Maria vai com as outras. O link de tudo isso também tá aqui na descrição, por isso vai lá dar uma olhadinha, vai. E vamos deixar de papinho e rodar essa roda. O prêmio da semana vai ser um cartão postal. E o grande vencedor é... Thiago, parabéns! Para mais maneiras de ser influenciado, se inscreva no canal. E chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade. Que dessa vez é... Que desculpa você daria para o pesquisador ao seu lado para parar de dar choques em outras pessoas? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.